Olá, eu sou Regiane Souto, nutricionista funcional e terapeuta ortobiomolecular. Como saber se o azeite de oliva que você comprou, identificado na embalagem como extra virgem, é realmente extra virgem e não está oxidado? A primeira coisa que você tem que avaliar é a acidez desse azeite. Para ser extra virgem, a acidez tem que ser abaixo de 0,8. Não existe azeite extra virgem com acidez acima de 0,8. Mas quanto mais baixa a acidez do azeite, melhor, devido aos compostos fenólicos presentes nesse azeite. Esses compostos fenólicos, eles são muito antioxidantes. Eles ajudam no controle de radicais livres e eles ajudam a prevenir muitos tipos de doenças, inclusive as cardiovasculares. A quantidade de ácido graxo não muda em um azeite, seja ele 0,3, 0,5, 0,7 de acidez. O que muda são esses compostos fenólicos. O mesmo do abacate, do açaí, gema de ovo, as oleaginosas, que são as castanhas, né? O que diferencia um do outro é a quantidade de compostos fenólicos. Quanto mais baixa a acidez desse azeite, mais compostos fenólicos ele vai ter. A segunda coisa qual que é? Você tem que olhar na embalagem do azeite se o vidro é escuro. Por que isso? Para proteger esse azeite da incidência de luz, pois essa luz, ela oxida esses compostos fenólicos. Então, vamos continuar. Você achou, então, um azeite com acidez 0,5, vidro escuro, mas ele está custando ali mais ou menos uns R$6. Você já estranha, né? Muito barato para ser um azeite de boa qualidade. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar o ponto de fusão deste óleo. Você vai pegar o azeite e colocar esse azeite na geladeira. Por quê? Porque a temperatura média da geladeira, ela gira em torno de 8, 7, uns 10 graus. Uma temperatura ambiente, vamos supor, de 25 graus. Como esse azeite está na temperatura ambiente? Da forma líquida, não é mesmo? 25 graus mais ou menos. Então eu pego esse azeite, coloco na geladeira e ele vai ter que abaixar a temperatura dele, né? Ele vai chegar à temperatura da geladeira. Quando ele atingir o ponto de fusão do ácido oleico, que é a gordura desse azeite, ponto de fusão é mais ou menos 13, ele vai ter que solidificar. Ele não fica totalmente duro porque tem esses compostos fenólicos, né? Tem outros ácidos graxos também que não deixam ele endurecer totalmente. Mas ele começa a formar uns grumos, uns cristais dentro dele. E isso garante que esse azeite é original, que ele não está oxidado, que ele é extra virgem e não foi misturado. E às vezes é o contrário, né? Às vezes a pessoa pensa que se colocar um azeite bom na geladeira e ele endurecer, é porque ele não é bom. E não, isso mostra que realmente o azeite é bom, ele é de boa qualidade. Essa é uma das formas de olhar pensando no ponto de fusão. Agora o problema é que a gente abre demais a geladeira, né? O bom é deixar esse azeite na geladeira quando você viajar no final de semana, quando você ficar fora de casa. Porque aí, lá ele vai ficar fechadinho e aí a gente vai poder testar essa maneira. Outra coisa importante para você avaliar se o azeite que você está comprando não esteja oxidado é em relação ao processo de invase do azeite. Você tem que olhar os 3 primeiros números do código de barra do azeite para saber em qual país ele foi envasado. O certo é ele ser envasado no seu país de origem, aonde ele foi produzido. Senão, nesse transporte, ele pode sofrer oxidação. Por exemplo, você compra um azeite português. Os 3 primeiros números do código de barra do azeite português, ele tem que ser 560. Então, se na embalagem do azeite português que você está comprando, os 3 primeiros números desse código de barra for do Brasil, por exemplo, que é 789, 789, o que isso significa? Que ele foi envasado aqui no Brasil, ele foi transportado, então ele vai sofrer essa oxidação. E como você vai saber os 3 primeiros números do código de barra de cada país? É só você acessar esse link aqui embaixo, que eu vou deixar para você, que você terá toda a tabela com código de barra de quase todos os países produtores de azeite. E aí é só você conferir. Bom, espero ter ajudado muito na hora de você comprar um excelente azeite extra virgem. Tchau, tchau e até a próxima!